Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecidos, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Discurso de Pedro. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou, no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo:
Salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Sumário. Primeira comunidade. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Explicação. Capítulo 2. Muito bem, então ontem eles estavam orando pelo Espírito Santo, orando pela promessa após a ascensão, e aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos temos a vinda do Espírito Santo. Eles estavam todos reunidos em um só lugar, aí vem esse vento poderoso que preenche toda a sala, o Espírito Santo vem sobre eles como línguas de fogo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma das coisas que é muito importante nisso é que aqui estão os apóstolos, os discípulos e Maria. 120 deles reunidos. O que acontece? Eles recebem o poder do Espírito Santo. O que eles fazem? Eles não buscam a experiência, eles não buscam apenas esse sentimento. Eles não se apegam a isso. Às vezes, quando temos uma experiência religiosa, podemos ser tentados a entrar no que você chamaria de amontoado sagrado. Vamos nos reunir, vamos voltar a esta reunião onde tivemos um momento poderoso, um grande momento onde me sinto muito perto de você e me sinto muito perto de Deus. Isso é um presente. Se isso já aconteceu na sua vida, é sempre um presente, mas não é o fim, não é o objetivo. O objetivo é para receber esse poder do Espírito Santo, para que possamos fazer com que os apóstolos fizeram aqui no capítulo 2, que é que eles recebem o dom do Espírito Santo para sair. Isso é exatamente o que eles fazem. Eles basicamente arrombam a porta, derrubam a porta e saem para o mundo. Eles começam a proclamar Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Depois temos o discurso de Pedro. O que é que convence os corações? Como você fala sobre Jesus de tal forma que 3.000 pessoas são batizadas em um dia? Qual foi o ingrediente secreto da pregação de Pedro? Padre Mike leu e lembra-se de ter ficado desapontado com este sermão no dia de Pentecostes. Reconhecemos que o que nos convence, o que convence os corações, é sempre o Espírito Santo. Raramente a inteligência do pregador, o jeito do pregador com as palavras, é sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode instigar a conversão. O Espírito Santo é o único que pode convencer os corações. Foi o que aconteceu. Pedro recebeu o dom do Espírito Santo, Pedro andou no Espírito Santo, ele falou no Espírito Santo e viveu no Espírito Santo. E por causa disso, muitas pessoas fizeram a pergunta: o que devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Arrependa-se e seja batizado. Esse é o ponto. Jesus os enviou. Lembre-se, no final do Evangelho de Mateus, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eles saem e batizam. O batismo é algo que Jesus lhes disse no final do Evangelho de Mateus. Jesus os enviou e disse: faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele disse para irem batizar. E aqui está o primeiro dia do programa evangelizador. Eles dizem: o que fazemos? Pedro já sabe a resposta: seja batizado. Porque isso é exatamente o que Jesus lhes disse para sair e fazer. Em Atos 2,42, nós temos: e apegavam-se firmemente ao ensino e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Estas 4 coisas: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. São 4 marcas da igreja. São 4 marcas dessa igreja primitiva, essencialmente. Eles estão ficando perto dos apóstolos. Na verdade, anos e anos e anos mais tarde, no primeiro século, você ouvirá alguns daqueles primeiros escritores cristãos dizendo: se você não ficar perto do seu bispo, então você não estará perto de Jesus.
Se você quer saber se está perto de Jesus, se pergunte se você está perto do seu bispo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então a pergunta é, você segue o que os sucessores dos apóstolos estão ensinando? Companheirismo é a capacidade de dizer que temos uma comunidade. Não nos vemos apenas aos domingos, nós temos essa profundidade de comunhão, fazemos a vida juntos. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho irmandade com os meus irmãos cristãos, tenho comunhão com eles. Se não fizer, essa pode ser uma área onde Deus está me chamando para ter algo assim. Partir o pão é o código sobre a missa. Ouvimos sobre isso em Lucas capítulo 24, onde Cleopas e a senhora Cleopas reconhecem Jesus no partir do pão. Não foi só porque ele quebrou um pedaço de pão, foi a Eucaristia, a partida do pão. Foi para isso que eles se reuniram. E também as orações, porque a oração definiu a vida deles. Então isso é uma coisa enorme para nós. Em Romanos, esta é a obra-prima de São Paulo. E veja quão incrível é. O Espírito Santo é seu coautor. Aqui está São Paulo. Lembre-se que ontem, no capítulo 1, falamos sobre São Paulo, que avisa que todos sabem que Deus existe, especialmente olhando para o mundo. Não só isso, mas usando o senso comum, você pode saber o que é certo e o que é errado, simplesmente olhando para o mundo. Nos capítulos 2 e 3, São Paulo continua falando sobre aqueles que foram criados como judeus e foram criados com a revelação e a promessa de Deus, a aliança no Antigo Testamento, para poder caminhar com o Senhor, ser capaz de conhecer quem é Deus e a profundidade do seu coração. E ainda, assim como aquelas pessoas que não eram judias e deveriam saber que Deus existe e como adorá-lo, mas não sabiam. Aqui estão os judeus que receberam muitos outros presentes. Eles deveriam ter seguido a Deus, ter adorado, ter sido obediente a Ele, mas eles não estavam tão bem. Mas é o seguinte, temos pessoas naturais e, de certa forma, sobrenaturais. O povo judeu. Todas as pessoas estão caindo. É por isso que temos a seção no capítulo 3 sobre como ninguém é justo. Tem todas essas citações do Antigo Testamento. Romanos 3, 10, 11. Ninguém é justo, nem um só. Ninguém entende. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Juntos erraram. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Em seus caminhos há ruína e miséria. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Todas essas ações do Antigo Testamento que destacam o fato de que, mesmo aqueles que estão sob a lei, mesmo aqueles que estão na velha aliança, mesmo eles estão caindo. Pessoal, nós lemos mais de 300 dias do Antigo Testamento. Quantos foram fiéis? Houve alguns destaques ali onde podemos citar, mas sabemos que o justo cai 7 vezes por dia. Então qual é o remédio? Qual é a resposta? São Paulo diz que aqui está a resposta. Está em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 25. Mas agora a justiça de Deus se manifestou independentemente da lei. Embora a lei e os profetas deem testemunho disso, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, visto que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles são justificados pela sua graça como um dom, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como expiação pelo seu sangue para ser recebido pela fé. Essa é a chave. Todos caíram. Podemos tentar de tudo aquilo que queremos. Podemos lutar pelo Senhor com tudo que temos. E ainda não seria suficiente. Então o que fazemos? Pois bem, o Senhor vem a nós e fez de si mesmo um sacrifício. Nisso, Ele nos redimiu. Ele nos trouxe de volta do reino das trevas e do poder de Satanás. Ele nos trouxe para o seu reino, para a luz, para a misericórdia, para a graça. Ele nos deu uma nova vida. E é por isso que São Paulo continua em Romanos 3, 27. Então, o que acontece com a nossa ostentação? Está excluída. Romanos 3, 27 e 28. No princípio da fé, pois afirmamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele continuará falando sobre exemplos de fé como Abraão e os resultados da justificação mais tarde, à medida que avançamos amanhã. Mas neste momento, reconhecemos que o cerne do Evangelho é que não importa o quanto trabalhemos, não importa o quanto nos esforcemos para sermos bons, isso nunca será suficiente. A boa notícia é que não precisa ser suficiente, porque o Pai ofereceu seu Filho. O Filho se ofereceu para a sua redenção, para a minha redenção. Então podemos receber essa graça, receber essa redenção. Podemos receber o seu amor. E isso é andar com fé, tendo obediência, como diz São Paulo em Romanos capítulo 1, a obediência da fé. Agora nós o obedecemos e pertencemos a Ele, o que é algo que frutificará na nossa vida através do nosso convívio com os outros e na nossa busca pela vontade de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim.